Juízes 13, do 3 ao 5. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que te conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Esse foi o chamado de Sansão para a obra que Deus tinha determinado a ele. E curiosamente, o chamado de Sansão é desde o ventre da mãe. Ora, nós sabemos, aqui em Romanos capítulo 8, do 28 ao 30, que Deus predestinou todo mundo para essa salvação. Todo mundo pode ser salvo. Todos. Mas também nós vemos em toda a Bíblia, desde o Éden, escritos também no Velho Testamento, no Novo Testamento, que todo mundo tem o livre-arbítrio. Todo mundo tem a livre escolha. Ele está predestinado à salvação, porém ele pode escolher se ele quer ou não quer, se ele aceita, se ele não aceita, se ele entra nessa, se não entra. Todo mundo tem o direito de escolha. Só que a escolha de Sansão já é um tanto diferenciada. Por quê? Porque Deus mandou o anjo falar com a mãe e dizer: olha, ele é nazireu de Deus, ele é escolhido de Deus, ele vai fazer um serviço para Deus, e ele não vai poder beber, ele não vai poder tocar em cadáver, não vai poder comer coisa imunda, não vai poder... Ele tem que andar direito, e não vai passar navalha no cabelo dele. O cabelo dele tem que crescer, tem que ficar sem cortar. Era um símbolo do nazireado dele. Aí então você percebe, sabe o quê? Que o chamado de Sansão é totalmente diferenciado do nosso. Ele foi chamado desde o ventre da mãe. Aí o pai falou, mas a mãe vai e conta pro pai. O pai fala, mas eu queria ver esse anjo, queria falar com ele. Aí eles conversam com Deus, o anjo volta lá, fala com a mulher, que chama o marido. Aí o marido vem, conversa com o anjo, ouve tudo que o anjo está falando e depois propõe ao anjo de fazer uma comida, recepcionar o anjo. O anjo fala, tudo bem, você pode fazer a comida, mas você vai ofertar a Deus, porque eu sou só um enviado. Aí ele vai, faz a comida, coloca a oferta, o almoço, a comida, numa pedra diante do Senhor, e toca fogo naquele holocausto. O anjo sobe no fogo e desaparece diante da face dele. Aí ele fala, não, o negócio é sério mesmo. É um ser sobrenatural, é um anjo. Então a proposta realmente é real. Daí ele e a esposa resolvem criar Sansão dentro daquilo que foi preparado por Deus. Então o que você percebe? O chamado de Sansão é diferente do nosso. Eu, por exemplo, eu fui predestinado à salvação, relutei muito na escolha, até que com 26 anos eu aceitei essa escolha. E daí eu entrei diante do plano da salvação de Deus, e tudo aquilo que a Bíblia fala começou a acontecer comigo. O caso de Sansão, não. Ele não teve escolha, ele entrou ali. A escolha dele seria feita de forma diferenciada durante a vida dele. Ele poderia escolher o bem ou o mal. Todos nós podemos escolher. Até ele, que foi chamado do ventre da mãe, ou antes até do ventre da mãe, né? Ele também teria o direito à livre escolha. Ele poderia fazer as escolhas que ele quisesse. E o que a gente vai perceber no livro de Sansão é que, por um lado, ministerialmente, ele acaba cumprindo aquilo que Deus havia determinado.
Ele cumpre o seu ministério integralmente. Mas devido a escolhas ruins que ele fez durante a vida, a parte material, ele queria viver normal, ele queria casar, ele queria ter uma família, ele queria ter filhos. Só que devido a escolhas ruins, essa parte da vida dele deixou de existir. Ele julgou Israel 20 anos e depois desses 20 anos ele morreu. Poderia ter vivido 50, 60, 70, 80 anos, ter uma vida toda feliz, mas as escolhas que ele fez não permitiu que chegasse a tudo isso. Porém, do ponto de vista espiritual, ele cumpriu o seu chamado. E isso nós vamos ver através de 4 vídeos. Esse primeiro, eu estou levantando a questão do chamado dele. No segundo, eu quero falar sobre as escolhas que ele fez. No terceiro vídeo, a pior das escolhas, que culminou numa problemática que arrasou com a vida dele. E no último, o cumprimento da sua vida ministerial de forma feliz e aceitável diante de Deus. Ele cumpre o ministério dele, ele termina o ministério dele. Do ponto de vista ministerial, ele foi feliz, mas do ponto de vista particular, familiar, ele se dá mal. E a gente aprende lições. Você está aí, você tem o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio. Mesmo estando diante do plano da salvação, eu tenho escolhas, eu posso decidir, não quero, eu quero me dar mal. Deus vai deixar. Foi o que aconteceu com Sansão, em que nós estamos vendo nesses vídeos. E que sirva de lição para todos nós. Você tem a livre escolha. Você faz o que quer. Você faz o que quer com a sua vida. Você faz o que quer com o seu dinheiro. Você faz o que quer. Porém, Deus estabeleceu algumas regras que você deve escolher. Deve, né? Não é obrigado. Mas se for inteligente, se for esperto, vai fazer boas escolhas durante a vida e terá a bênção de Deus sobre você. Juízes 16, o 1, 2 e o 3. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Sansão cresceu, ficou adulto, e aí então chegou a hora dele fazer escolhas. Mas aqui a gente percebe que, além de ter uma força descomunal, que fez com que ele enfrentasse os filisteus em várias situações, e que derrotasse 1000 filisteus, ele, assim como ele tinha essa força descomunal, ele também tinha uma displicência com as coisas de Deus. Primeiro ele escolhe para casar uma mulher da casa dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, a tal da mulher estranha que a Bíblia fala. Aí ele vai, obriga o pai e a mãe lá e pedir ela em casamento, né? Eles vão, pedem em casamento, já começa por aí. Depois, no meio do caminho, ele mata um leão. Dentro do leão morto se forma uma colmeia de abelha, né? Provavelmente na ossada do leão. E ele vem, pega o mel, leva e dá para o pai e a mãe. Quer dizer, ele era nazireu, ele não podia tocar no cadáver. Era regra divina. Ele vai, toca no cadáver e ainda faz a mãe participar daquilo que Deus tinha proibido. Então o que você percebe? Ele começou a ficar displicente, ele começou a quebrar as regras, ele começou a levar do jeito dele. Aí nesse episódio que eu acabei de ler, ele vai na cidade de